Oséias capítulo 11, versículos de 1 a 4. O tema da mensagem é servos do amor. Como é bom servir, mas antes de servir, amar ao seu Senhor. Porque quando servimos, podemos servir qualquer pessoa por obrigação. E obrigação não é amor. Obrigação eu sou obrigado. Mas quando somos servos do amor, servimos porque amamos. Amamos aquele que se entregou por nós. Entregou por nossas vidas. Diz assim o texto: quando Israel era uma criancinha, eu o amei como meu filho e trouxe os israelitas do Egito. Mas quando mais os chamava, mais rebeldes eles se tornavam. Ofereciam sacrifícios a Baal e queimavam incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar como a mãe ensina seu filhinho. Segurei os israelitas em meus braços, segurei os israelitas em meus braços, mas eles não souberam, ou não deram importância ao que era eu, que os estava segurando. Como um lavrador lava o animal favorito, assim guiei Israel, puxando como cordas de amor. Desatei a sua boca para ele poder comer. Eu mesmo me abaixei e lhe dei comida. Pai, que venhamos de fato ser como o Senhor quer. Que venhamos servir ao Senhor porque o amamos. Não porque temos medo do inferno. Não porque temos medo de ficar, ó Deus, na grande tribulação, mas que, ó Deus, venhamos servir ao Senhor, não importando o que vai acontecer, que venhamos amar primeiro e servir ao Senhor amando. Assim pedimos que fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Então, esse clamor desesperado de um pai que fez tudo para ajudar seu filho, mas evidentemente o filho não tem muito interesse em ser ajudado. Há muitos pais nessa situação que faz tudo para ajudar os seus filhos ou o filho, mas o filho não quer ser ajudado. Por mais que o pai tente, por mais que a mãe tente, o filho não quer ser ajudado. Por isso, Deus demonstrando esse pai que queria ajudar os seus filhos, mas os seus filhos não queriam ser ajudados. E este é o grito desesperado de um pai que se sente impotente diante da inércia do filho. Então hoje vivemos um tempo em que muitos pais e mães estão sentindo inércia diante dos seus filhos. Por mais que queiram ajudá-los, eles não querem ser ajudados. E ele, quando mais eu o chamava, ele diz, tanto mais se iam da minha presença. O livro de Oséias no hebraico quer dizer salvação, e no grego tem a mesma raiz da palavra Jesus. Assim, quando o profeta diz, eu sou Oséias, ele está dizendo, eu sou a salvação, eu sou Jesus. Se nós pegarmos tipicamente ou figuradamente a história de Oséias, vamos pegar e ver e jogar na vida de Jesus e nós que somos a sua igreja. É quase a mesma história. O livro de Oséias tipifica Jesus
e a sua igreja. Mas Oséias, ele teve que passar por isso. Oséias teve que ele se fazer com o papel de Jesus. E vamos aos fatos que fez ele se sentir assim, porque a mensagem que destaca é que Jesus acredita no ser humano. A história que o profeta apresenta é misteriosa, incompreensível, e alguns estudiosos até duvidam que ela foi verdadeira. Pensa que foi figurativa, ilustrativa, mas ela foi verdade. Oséias teve que passar por tudo para representar o que Jesus seria com sua igreja, e a igreja com Jesus. Então, eu queria destacar 3 momentos em que o profeta Oséias, ele demonstra ser um servo que ama, para representar uma história que viria séculos mais tarde. O servo abandona seus sonhos. Oséias teve que abandonar o seu sonho. Oséias, ele tinha aproximadamente 30 anos quando o Senhor o chamou. 30 anos. E ele teve que abandonar o seu sonho. Qual é o sonho de um homem de 30 anos? Casar e ter filhos. Qual o sonho do pai e da mãe quando vê um filho de 30 anos? Vê-lo casando. Eu não quero morrer sem ver o meu filho se casar. Assim era o sonho dos pais de Oséias. Assim era o sonho de Oséias. Mas o profeta ele tinha esse sonho. E Oséias, ele aceitou o sonho de Deus para a vida dele. Qual foi o sonho de Deus para a vida dele? No capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver o sonho de Deus para a vida dele. O sonho, né? Quando ele fala assim: vai, toma uma mulher de prostituições. Toma uma mulher de prostituições. Deus pega o seu servo que conhecia o seu coração, e o seu coração iria fazer o que ele mandava, mesmo que não fosse a sua vontade, mesmo que não fosse o seu querer. Ele abriu mão de casar com uma jovem, ele abriu mão de casar com uma pessoa bem vista pela sociedade, ele abriu mão. Assim também Jesus abriu mão de toda a sua glória. Jesus abriu mão de estar ali na sua majestosa e gloriosa vida celestial. Jesus abriu mão. Ele abriu mão porque ele acreditava que eu e você pudéssemos ser melhores. Eu e você pudéssemos viver uma vida mais próxima de Deus. Abandonasse o pecado, abandonasse a escravidão do pecado, abandonasse os vícios do pecado. O que Jesus está querendo dizer aqui é que ele não teve vergonha de deixar o seu reino celeste para descer a este mundo de prostíbulo, este mundo de prostituição. Ele deixou a sua glória ali e ele veio aqui porque ele acreditou em mim e você. Ele deixou o sonho dele para viver o sonho do Pai. O sonho do Pai. Então, o universo declara diante do universo que nos ama. Ele não tem vergonha de nos dar o seu nome, apesar de talvez um dia descermos as profundezas da miséria do pecado. Quando eu paro para pensar que um homem de 30 anos, ele chega ali para sua mãe, para o seu pai,
e fala: pai, mãe, eu vou me casar. O Mateus, ele sempre brincava com a Priscila. Quando a Priscila casou, ele falou: aleluia, glória a Deus. Então ele soltou aquelas aleluias, ilustrando. Ela foi, casou. É o sonho da família ver os seus filhos se casando. Até os irmãos gostam de ver um ou outro se casar. A casa vai ficando grande demais. Quando vai saindo os irmãos, vai ficando grande. Então, imagine comigo, se você fosse o pai e a mãe de Oséias, ele chegasse ali com 30 anos para você e dissesse: pai, eu vou me casar, resolvi me casar. E o pai disse: por quem, filho? Por quem? Quem vai ser minha nora? Quem? Me fala rápido o nome dela. Será que é a família dos Vitórias? Será que é da família dos Uzedas? Será que é da família do Silva? Será que é da família dos Oliveiras? Me fala, qual é? Mas quando Oséias falou: não, pai, não é nenhuma dessas famílias. Não é nenhuma dessas famílias. A minha futura esposa, pai, ela mora no prostíbulo. Ele: o quê? Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Mas eu imagino, olha, como é duro um pai que sonha em ver o filho se casar e casar bem, e o filho chega com a notícia dessa. Dá vontade de bater. Dá vontade de bater. E no desenrolar da história aí, vocês vão ver que os pais tinham toda a razão de ficar bravo. Mas Oséias não estava fazendo a sua vontade. Oséias estava fazendo a vontade de Deus, porque tipificava Jesus e a sua igreja. Tipificava o relacionamento de Deus com o seu povo Israel naquele tempo. E hoje, Jesus e a sua igreja. Jesus e a sua igreja. Então, a única pessoa que pode nos salvar, pode salvar o ser humano, é aquele que o criou. Os anjos queriam fazer essa obra aqui que nós estamos fazendo. E quando Jesus, eu imagino quando Jesus chegou para os anjos e falou: olha, eu vou descer lá e eu vou fazer essa obra. Os anjos falaram: não, deixa nós, nós somos assim, inferior ao Senhor, deixa que nós vamos. Jesus falou para ele: como que uma criatura vai salvar outra criatura? Não tem como. Tem que ser um ser maior. Um ser maior. Vocês foram criados também. Então tem que ser eu mesmo descer lá. E Jesus desceu aqui. Então ele próprio desceu aqui. Jesus não teve vergonha de entrar no prostíbulo dessa terra para nos libertarmos da dignidade, o respeito próprio, os valores, para desenvolver um futuro, para que ninguém mais vivesse angustiado, desesperado, para que as famílias não vivessem mais se mordendo umas às outras, para que os pais e filhos vivessem em paz, para que maridos e mulheres vivessem em paz, em harmonia nos seus matrimônios, para que chegasse a noite e pudesse dormir sem complexo de culpa. Sem complexo de culpa. Porque essa é a minha vida nos 4 anos e meio que eu fiquei fora dos caminhos do Senhor. Que eu me esfriei na fé e fui experimentar a dor do pecado e da prostituição. A dor. Porque quando eu escolho, eu estou escolhendo outro Deus. E escolher outro Deus é escolher outra pessoa, é se prostituir. E eu me prostituí durante 4 anos e meio em um mundo que o ídolo dele era o prazer, era se aprofundar no pecado,
era se aprofundar nos vícios, era se aprofundar nas artimanhas do inimigo, era se aprofundar. Quando eu falo que eu não tinha perspectiva de vida para chegar aos 30, porque muitos não me conheciam e a vida que eu levava. Em 4 anos e meio eu fiz tanta sujeira que levaria muitos anos para uma pessoa fazer. Mas quando o Senhor me resgatou, Ele me resgatou, querendo dizer, agora você tem o exemplo, agora você sabe como é, agora você experimentou, agora vai, que eu vou te dar. Eu sei o que é viver no mundo, eu sei o que é ser escravo do pecado, eu sei, porque eu vivi, e a noite para mim era um terror, dormir para mim era um terror. Se fosse hoje o sono não vem, eu tenho que tomar remédio para dormir. Naquela época não, eu tinha medo de dormir, eu ficava acordado, porque se qualquer coisa aparecesse eu saía correndo, né? Tinha medo por causa de tudo que eu aprontava durante o dia, de tudo, morria de medo. A segundo momento, o servo abandona a sua identidade. Então ele, servo do Senhor, ele abandonou sua identidade para viver a identidade de Deus. Deus agora que comandava Oséias, ele foi lá e se casou, e veio o primeiro filho, ele coloca o nome no primeiro filho, e a mulher depois o abandona e deixa aquele primeiro filho com ele e vai para o prostíbulo se prostituir novamente. E lá ela se engravida, e o marido dela lá no prostíbulo não quis ficar com ela grávida e manda ela para fora. Aí Deus manda Oséias novamente, vai lá e busca sua mulher e traga ela e a criança. E Oséias foi lá e buscou. Aí ali quando ele está no momento ali, ela novamente sai e vai para viver essa vida novamente do pecado, porque era um vício. O pecado leva a pessoa a viciar no que está fazendo, o pecado leva a pessoa a viciar naquilo que faz. Então mentira se torna vício, qualquer pecado se torna vício. E aquela mulher era viciada em pecar. Todos nós nascemos viciados em pecar. Só Jesus pode interromper isso aí.